Você está pronto para a palavra do Senhor hoje aqui? Anime a pessoa que está perto de você, dê uma chacoalhada nessa pessoa e diga: se anime para a palavra do Senhor. Com certeza Deus vai nos mover hoje. Então vamos lá. Dê um pulo da sua cadeira e fique de pé comigo. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 até o 6. E a partir desse texto, nós vamos ter origem a nossa mensagem hoje. João, capítulo 11, verso número 1. Conecte-se comigo. A palavra de Deus nos fala assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Você pode dizer bem alto comigo: Lázaro, 1, 2, 3. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, e era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele a quem o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Pode dizer bem alto comigo, diga: para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, porém ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava, depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Eu quero compartilhar contigo essa mensagem que tem como tema: ainda não acabou. Ainda não acabou. Toque alguém perto de você e diga: ainda não acabou. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito do vivo Deus, nós abrimos nosso coração hoje para Ti. Espírito do vivo Deus, nós alinhamos mente e coração e pedimos que Tua palavra fale conosco hoje. Deus, muito mais do que breves comunicações humanas, nós pedimos o poder do Teu Espírito Santo, e essa mensagem será especial para alguns aqui. Alguns hoje precisam ouvir isso, Jesus, e alguns hoje, Deus, viverão algo do Senhor, um romper, algo que o Senhor preparou. Eu oro que isso seja especial para nós, que o Senhor use a boca do seu servo para compartilhar a Tua palavra, e a Tua graça possa fluir nesse lugar. Esta é a nossa oração. Você pode dizer amém bem alto onde você está? Se assente na presença do Senhor, me dê de presente a sua atenção. Hoje eu quero dividir uma palavra que eu creio, gente, que vai gerar esperança e fé em seu coração. Quem aqui você quer que seu coração seja cheio de fé e esperança? Essa mensagem, gente, Deus colocou ao meu coração, e eu creio que essa palavra de Deus vai trazer vida em nós, porque a propósito, a palavra de Deus é poderosa, e sempre que nós abrimos nosso coração, ela tem esse poder de gerar vida em nós, alegria em nós, esperança em nós. E eu creio, gente, que hoje Deus vai nos abençoar de forma extraordinária. Ainda não acabou. Esse texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 11, gente, Deus colocou no meu coração, e eu quero dividir a respeito dele contigo hoje. É uma verdade, uma história, e tem sua narrativa num povoado chamado Betânia. Você pode dizer comigo, Betânia. Jesus tinha 3 amigos que moravam nesse povoado: Lázaro, Marta e Maria. A propósito, os 3 eram irmãos. Lázaro era amigo íntimo de Jesus, assim também como essas 2 irmãs, Marta e Maria, e Jesus amava visitar eles. A propósito, quantos aqui têm bons amigos? Você tem bons amigos? Você tem amigos que convidam você para comer pizza? Você tem amigos que convidam você para ir na Revo Church? Se você tem amigos que convidam você para ir para a Revo Church, é porque eles te amam. Você sabe por quê? Porque não tem nada mais especial do que você levar as pessoas que você ama para perto de Deus. Então, se tem alguém que te leva para a Revo Church, é porque essa pessoa realmente te ama. Mas Jesus amava a visitar seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, porque a propósito, Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Eu costumo dizer, gente, que a vida fica mais divertida com amigos. Bom é você ter amigos. E Jesus tinha um amigo, um best friend, que era esse homem chamado Lázaro. Mas não apenas Lázaro era amigo de Jesus, mas também Marta era amiga de Jesus. E a propósito, Marta era uma cozinheira de mão cheia. Ela sabia fazer um filé parmegiana delicioso e uma torta de limão de sobremesa. Aleluia! Que maravilhoso estar lá. Jesus chega lá: aqui está meu amigão Lázaro, estou conversando, atualizações, e de repente vem Marta, também é minha amiga, e se não bastasse, Maria está lá também. E Maria tinha bons ouvidos.
Quantos sabem, gente, que todos precisam uma pessoa que seja bons ouvidos para você, pessoas que te ouçam? Você lembra a propósito em Lucas capítulo 10 que Marta, ela está aos pés de Jesus ouvindo Jesus. Então Marta cozinha para Jesus, Lázaro é seu amigo e Maria é bons ouvidos para Jesus. Então tudo isso é maravilhoso porque é boa comida acompanhado de bons ouvidos. E a propósito, apenas hashtag um pensamento intrusivo aqui: se você encontrar uma pessoa na sua vida que seja bons ouvidos para você e que essa pessoa também cozinha bem, agarra essa pessoa e case rápido. É raro isso acontecer, mas Jesus está lá e Ele ama estar na casa de Lázaro, Marta e Maria. Porém, gente, a história em João capítulo 11 nos narra que esse homem chamado Lázaro, amigo de Jesus, ele é acometido por uma grave doença, uma enfermidade, o qual a Bíblia não nos conta qual é a razão disso, mas pela maneira que Marta e Maria, suas irmãs, estão desesperadas, elas enviam uma mensagem no WhatsApp de Jesus. Na verdade, elas enviam uma mensagem com um mensageiro, e parecia ser algo sério. E a propósito, é uma maneira que Marta e Maria enviam mensagem para Jesus. No verso número 3 de João capítulo 11, elas falam: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Note que elas não enviaram uma mensagem dizendo: Jesus, Lázaro está doente, mas elas falam: Jesus, aquele a quem tu amas, hashtag, nós estamos apelando, Jesus, lembre, ele é seu best friend, lembre que você vem aqui em casa, lembre dos quantos filés à parmegianas com tortas de limão, lembre-se de Maria te ouvindo, os seus dilemas, lembre, aquele a quem tu amas, Lázaro, está doente. Porque se elas mandarem falando que Jesus ama Lázaro, lembrarem quanto Jesus ama Lázaro, tudo vai parecer fazer sentido, não é mesmo? Lázaro precisa de ajuda, e Jesus então, se ama ele, com certeza ele vai receber a mensagem nossa, ele vai vir correndo para curar Lázaro. A propósito, o nome Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. Então tudo fará sentido. Lázaro não vai morrer nessa enfermidade, porque Jesus vai vir e vai curar Lázaro. Mas não é incrível? Eu quero ler novamente os versos número 5 e 6, esse aqui é o ponto de conexão nosso, conecta aqui profundamente. No verso 5 diz que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Jesus o amava. Mas no verso 6 fala: no entanto, alguém diga beato, me diga, no entanto, quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. No entanto, e eu quero chamar a atenção para essa conjunção, no entanto, porque significa, no entanto, que Jesus poderia ter ido aonde Lázaro está, mas Jesus decide, ainda por alguma razão, permanecer onde estava. Marta e Maria talvez estão pensando no seu coração: Jesus, por que você está demorando tanto? Afinal, por que você está demorando tanto? Porque você ama a Lázaro, então você já deveria ter vindo correndo. E perceba que o verso 6 está totalmente conectado ao verso 5. Nos diz que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro, mas mesmo assim, Jesus não foi no exato momento que eles estavam pedindo ajuda. Eu acredito, gente, que todos nós, algumas vezes, no meio de algumas circunstâncias, nós já perguntamos para nós mesmos: Jesus, se você está vendo que eu preciso de ajuda, por que você não vem me ajudar? Você está vendo eu lutando contra esses problemas, contra essa crise, contra essa ansiedade? Jesus, você está vendo lutando contra esses medos? Jesus, olha essas circunstâncias, estou carregando esse peso há quanto tempo? Por que você não vem me ajudar, Jesus? Alguns dias atrás eu conversava com um casal e eles falavam para mim: pastor, a gente tem tentado fazer tudo certo e a gente está na fase mais difícil que a gente já passou, sem dúvidas, na nossa vida. Nunca passamos uma fase tão difícil. E a pergunta deles, a gente pergunta: aonde será que Deus está? Será que Deus está se importando de a gente estar passando por isso? E às vezes, gente, nós podemos estar a batalhar em momentos difíceis, e a pergunta é: onde está Jesus para me ajudar com o meu Lázaro? Eu acredito, gente, que todos nós, em nossa vida, não somos diferentes, mas nós temos um Lázaro. Na história de Lázaro, Marta e Maria, a propósito, hashtag alerta de spoiler, caso alguém queira tampar seus ouvidos, Lázaro morre na história e Jesus ressuscita ele no final. Aqueles que são ansiosos, eu não quero acrescentar ansiedade à sua ansiedade, então está tudo ok com esse final. Mas
Perceba, eu quero atentar você a algo. Marta e Maria estão com uma grande expectativa. A expectativa que Jesus virá nos ajudar. A expectativa da espera, da resolução de algo que eles não têm poder para fazer nada, mas eles esperam em Jesus. Deixa eu me perguntar hoje aqui. Você tem uma expectativa no seu coração, talvez uma espera que você tem esperado o Senhor e você não tem tido respostas dele? Você tem um no entanto na sua vida? Marta e Maria, elas têm uma expectativa, Jesus vai vir, porém, no entanto, Jesus fica mais 2 dias onde está e nós não sabemos o porquê. Talvez vocês devem estar pensando, Mateus, o que será que Jesus está planejando? Ninguém sabe, mas nesse momento, Marta e Maria vão precisar confiar em Jesus. Marta e Maria vão ter que decidir, confiar, ter confiança no Senhor. Você pode dizer bem alto comigo essa palavra confiança, 1, 2, 3? Confiar, às vezes, não é fácil. Nós não sabemos como vai ser. E muitas vezes na nossa vida, Deus nos chama a confiar nele. Eu lembro, alguns anos atrás, eu li um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. A propósito, você já ouviu a respeito das 5 linguagens de amor? A maneira que as pessoas dão e recebem amor de forma diferente. Você que é casado, você sabe a linguagem de amor da sua esposa e do seu esposo. Isso é muito importante, porque se você não souber, você pode entrar em apuros. Homem, se você não souber a linguagem de amor da sua esposa, você pode estar amando ela muito e ela não estar se sentindo amada. Você vai dizer, mulher, eu te comprei um buquê de flores e te dei um pacote de Ferreiro Rocher. E você diz que eu não te amo. E ela vai dizer, porque na verdade eu queria que você desse o seu tempo para mim. Talvez não. Talvez tenha outras mulheres que você gastou o tempo para dizer, eu queria um pacote de Ferreiro Rocher. Talvez são apenas linguagens de amor diferentes. Alguns, a propósito, recebem amor com linguagem de afirmação. Você conhece alguém assim, que quando você usa algum elogio, a pessoa fica muito feliz. Você diz para a mulher, você está linda hoje, ela ganhou o dia dela. Você diz para um homem, você foi muito bem, parabéns no seu trabalho, você está muito bem. Ele, uau, eu estou indo bem. Temos 5 linguagens de amor: tempo de qualidade, presentes, temos linguagem de amor de toque físico. Você conhece alguém que o tempo inteiro está abraçando e tocando em todo mundo? Eu tenho agonia disso. Você, Fernando, você encosta em todo mundo. É incrível a maneira que ele expressa amor. Quando ele ama, ele abraça, ele conecta com as pessoas. Mateus, como é a maneira que você recebe amor? Atitudes de serviço. Quando alguém me ajuda em fazer alguma coisa, gente, eu me sinto amado. Quando alguém diz, pastorzão, eu vou te ajudar nisso. De vez em quando alguém fala para mim assim, pastor, nós estamos juntos. Por mais que eu não tenha tempo, mas no espírito nós estamos juntos. Eu falei, que espírito do caramba, rapaz. Você no espírito não vai me ajudar a organizar nada aqui, então eu preciso de você fisicamente presente. Mateus, como que você dá amor? Gente, eu confesso para você, eu não dou amor com dar um presente. A maneira que eu dou amor, gente, é se eu dou meu tempo para a pessoa. Se eu dei meu tempo, se eu te dei meu tempo, saiba, ele me ama. Você conhece as linguagens de amor? Por que eu estou falando isso com você? Você já imaginou se Deus tem uma linguagem de amor? Sabe o que eu acredito que é a linguagem de amor de Deus? É quando nós confiamos no Senhor. Deus ama quando no meio das suas circunstâncias, das coisas que você não entende, assim como Marta e Maria estão esperando por um milagre, mas você diz, Deus, eu decido confiar em você, mesmo que eu não estou entendendo e não sei o que vai acontecer. Deus se agrada disso, e agora Marta e Maria vão precisar confiar em Jesus, porque Jesus, no entanto, ainda demora 2 dias, e elas estão esperando por algo que Jesus faça, mas Jesus está desaparecido, ele não responde mais o WhatsApp, e nem sequer recebe mais as mensagens. Jesus, você desligou o seu celular? Qual é o seu problema, Jesus? Marta e Maria estão esperando por ele, mas Jesus não aparece. E de fato, gente, muitas vezes, nós não somos capazes de entender o tempo e o modo de Deus agir na nossa vida. Ninguém podia prever a maneira de Jesus agir. Entre muitos empregos que eu já tive na vida,
Eu já contei alguns para vocês, eu já vendi picolés, eu entreguei panfletos, eu já fui office boy. Mas o mais difícil, o mais desafiante para mim até hoje foi dar cursos a respeito de segurança do trabalho para derrubada de grandes árvores na floresta. Veja como a minha cara está com especialidade disso. Tem tudo a ver comigo. Eu até havia feito um curso a respeito disso. E eu fiz uma entrevista, eu me lembro eu fazendo uma entrevista e depois de responder algumas perguntas, falaram para mim: você está contratado? E eu falei: uau, a vaga é minha? Eles: sim. Depois eu descobri que só tinha eu, ninguém mais competiu comigo. Então talvez foi isso. E eu me lembro falando a respeito desse assunto. Gente, sinceramente, eu não sabia direito do que eu estava falando, eu até tinha feito um curso a respeito disso, mas eu me lembro que durante o curso o instrutor falou, e nos ensinou várias coisas, ele falou, corte a árvore, derrube ela para o sul, e eu cortei e derrubei para o norte. Eu não era muito bom a respeito disso, mas o fato, qual que seria o trabalho mais difícil, o emprego mais difícil que alguém poderia ter? Sabe o que eu imagino? Ser relações públicas de Jesus. Você já imaginou? Alguém ter que ser o porta-voz de Jesus. Pedro, cadê Jesus? Lázaro está doente. E Pedro dizendo: não sei o que está dando na cabeça do homem. Não responde. João, cadê Jesus? Fale por ele, por que ele não está aqui? Se a propósito ele ama Lázaro, por que ele não está aqui? Lázaro está no UTI, Lázaro vai morrer. Se Jesus não fizer nada, o que vai acontecer? João, não sei, nós já perguntamos para ele, por que você não vai curar Lázaro? E Jesus simplesmente não responde. Ser porta-voz de Jesus, ter que explicar suas ações, sua maneira de agir. Jesus nunca seguia um padrão. Alguns cegos ele curava com uma palavra, alguns cegos ele cuspia no cego, e agora Jesus está em João capítulo 11, Marta e Maria perguntando: por que, Jesus, você não aparece? A propósito, você sempre costumava responder de imediato quando nós te convidávamos para ver uma série de Netflix e comer fileira parmejana, mas agora, há 2 dias, Jesus, você está desaparecido. Isso me ensina algo, irmãos, que nós não somos capazes de controlar a Deus, porque muitas vezes os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e às vezes os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Agora, por muitas vezes, por mais que nós não sejamos capazes de compreender o tempo e o modo de Deus agir em nossas vidas, Deus está esperando que eu e você possamos confiar no Senhor. Deixa-me perguntar para você hoje: você confia de fato no Senhor? Eu não estou falando nas coisas que são óbvias, eu estou falando nas coisas talvez que é o seu Lázaro, algo que talvez você não tenha mais possibilidade sobre isso, talvez algo que está lá e você já está nessa espera há tanto tempo, e você diz: Jesus, cadê você? Esse é o momento, gente, que eu descubro que todos nós temos um Lázaro, circunstâncias que fogem do nosso controle, por mais que eu e você exercemos a nossa fé, que a gente busque, que a gente ore, que a gente jejue, apenas parece não ter resposta. E sabe, isso se agrava ainda muito mais às vezes quando a gente olha para o lado, a gente vê Deus respondendo orações das pessoas ao nosso redor, e a gente pergunta: Deus, por que comigo está demorando tanto? Você consegue imaginar Marta e Maria pensando: Jesus, por que você não vem curar Lázaro? A propósito, em Marcos capítulo 5 fala que um homem tal, chamado Jairo, que tu nem conhecia, que tu nem nunca tinha ido na casa, chamou você para curar a tua filha, e no mesmo momento tu foi, Jesus. Por que com Lázaro, que a propósito diz que você o ama e é um amigo dele, você não vem? Você já se sentiu assim? Deus respondendo orações de outras pessoas e talvez você apenas esperando. Já se sentisse assim, homem, talvez como você viste as áreas financeiras de alguns amigos seus rompendo e andando muito bem, e você pensa: e a minha apenas ainda estou patinando? Já se sentisse assim, mulher, quando você vê suas amigas mais novas que você namorando, e você diz: e eu ainda não aconteceu nada, até a Janete, aquela louca do Copacabana, está namorando, ela sempre fez tudo errado e ela está indo bem, e por que comigo eu estou ainda esperando? A pergunta é essa, e Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, por que Jesus não foi imediatamente ajudá-los? Agora eu quero falar, gente, algo
do profundo do meu coração hoje, que eu acredito que é uma palavra para alguns hoje. A presença de problemas na sua vida não significa a ausência do amor de Deus por você. Talvez você possa estar passando por uma espera e você esteja no seu coração pensando: aonde Deus está nisso? Será que os olhos dele estão sobre mim? A Bíblia fala: Jesus amava Marta, sua irmã e a Lázaro, mas mesmo assim, eles estão passando por lutas na vida dele. Sabe, gente, às vezes nós medimos erroneamente o amor de Deus por nós. Como que nós fazemos? Se está tudo como nós gostaríamos, nós dizemos: ok, Deus me ama. E às vezes, gente, se não está do jeito que nós gostaríamos, nós diremos: Deus se esqueceu de mim? Por que Ele já não está mais comigo? Mas isso é um erro. Você sabe por quê? Porque se você sempre ficar procurando o amor de Deus nas circunstâncias da sua vida, você estará procurando nos lugares errados, porque o amor de Deus por você, Ele sempre está presente, independente das circunstâncias boas ou ruins. Agora volte para a história, no verso número 4, Jesus ele solta uma pérola, e isso vai ficar interessante, porque no verso 4 de João capítulo 11, Jesus fala: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. Você pode ser bem atuante, diga: para a glória de Deus. Jesus fala: ainda não acabou. Marta e Maria estão desesperadas. Hashtag confessionário, momento de sinceridade. Posso ser sincero com você? Alguém aqui é igual eu, que às vezes você está passando por alguma batalha, uma circunstância e uma incerteza em relação a amanhã, e você está tão abatido e aflito com isso, e alguém olha para você e diz: vai ficar tudo bem, não se preocupe. Em Romanos capítulo 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu não sei como, mas isso vai cooperar para o seu bem, não se preocupe, é tudo certo. E todo mundo está dizendo que vai dar certo, mas o fato é que você diz: eu não sei se vai dar certo, eu apenas estou esperando, eu estou angustiado. E o fato é que pessoas de grande fé também vivem estações de frustração. Pessoas de grande fé também às vezes se sentem desanimados, e pessoas de grande fé também às vezes têm vontade de desistir. Você consegue imaginar Marta e Maria? A Bíblia nos fala no livro de Tiago capítulo 5, 17, que Elias era um homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos que nós temos. Mateus, quem foi Elias? Elias, sem dúvida, gente, é um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Elias, ele era um homem tão poderoso que com uma oração ele fez descer fogo do céu. Elias era um homem tão poderoso que, da mesma maneira que alguém fecha uma torneira e a água para, ele fechou os céus para que não chovesse mais. Esse homem era extraordinário, mas a Bíblia nos fala que em certo momento, ele tão angustiado, ele entra numa caverna, e ele faz a oração mais triste que nós temos em toda a Bíblia. Esse homem pede a morte para si. Ele diz: Deus, toma agora a minha vida, porque eu não quero mais viver. Debaixo de uma depressão tão profunda, Elias fala: eu não quero mais viver. Elias, ele sabe que ele não pode tirar sua própria vida, porque apenas Deus é poderoso para dar a vida, e apenas se Deus dá o fôlego de vida, apenas Deus tem poder para tirar. Então ele diz: então tire o Senhor a minha vida. E o apóstolo Tiago está falando que mesmo Elias sendo aquele homem tão extraordinário, ele teve os mesmos sentimentos por nós, e Marta e Maria não são diferentes. Elas estão esperando por Jesus, mas Jesus não aparece. Eu não acho que eu sou mais um pastor novato no ministério. Algo que eu aprendi em todo esse tempo é que todos nós temos um Lázaro, e muitas vezes esse Lázaro pode até estar enterrado tão profundamente no nosso coração, que alguns nem sequer se lembram que ainda estão lá. Acontecimentos e coisas que nós passamos na nossa vida, que nos marcam, que nos frustram, que nos trazem dores, e é assim que a gente aprende, não é? Apenas siga, você precisa apenas seguir. E o fato é que muita gente nunca foi capaz de processar o desapontamento, nunca foi capaz de processar a dor, e isso é muito importante, porque a maneira que você processa o desapontamento que você viveu na sua vida, gera fé que prepara você, ou gera medo que paralisa você. Todo mundo tem um Lázaro, e Lázaro para alguns talvez não literalmente é uma pessoa que você perdeu, mas Lázaro para alguns talvez é aquela alegria que você sentia, e talvez hoje você não sente mais, e você pergunta: onde está a alegria que eu tinha na minha vida?
Lázaro para alguns talvez sejam aqueles sonhos que você sonhava tanto e agora você não faz mais questão de lutar por eles, você apenas desistiu. Lázaro para alguns é uma noite de sono que você tinha e hoje você não sabe mais o que é ter essa noite em paz. Deixa eu me perguntar para você, o que é o seu Lázaro? Pare por apenas um minuto e pense. Você consegue imaginar a frustração de Marta e Maria? Marta por si só já era meio ansiosa. Você lembra em Lucas capítulo 10 que Jesus está na casa e a casa está bagunçada e Jesus precisa chamar a atenção de Marta, ela está arrumando as coisas, Jesus fala, Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas. A propósito, nós não temos indícios na Bíblia onde estão os pais de Marta, Maria e Lázaro. Talvez eles estivessem mortos, talvez eles perderam um pai prematuramente, agora Lázaro é o encarregado de cuidar do lar. Naquele tempo a cultura que eles estavam inseridos, uma mulher era muito difícil sustentar um lar, e agora Marta está mais ansiosa, dizendo, era Lázaro que provia na nossa casa, e agora nossos pais talvez já morreram, e agora Lázaro está a ponto de morrer, o que será de mim e de minha irmã? Talvez ela está muito ansiosa, e ela está com o coração apenas perturbada. Você consegue imaginar? Jesus deixou Marta na espera, não porque Jesus se esqueceu dela. Lembra o verso 5 novamente, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Isso aqui é um recado para alguns hoje aqui. Você sabia que Jesus também ama você? Você sabia que também os seus olhos, a sua vida está perante o Senhor? Ninguém sabia o que Jesus estava fazendo, mas Jesus intencionalmente estava agindo como se estivesse atrasado, porque existia algo sobre a natureza de Jesus, que Marta, Maria, jamais seriam capazes de entender se Jesus tivesse curado Lázaro. Teria uma glória que Jesus revelaria, que jamais ele conseguiria revelar se Jesus tivesse chegado a tempo de curar Lázaro. E deixa eu falar, assim também é na sua vida. Às vezes você precisa aprender, ouça, às vezes você precisa aprender quando as coisas já fugiram do seu controle. Às vezes tem coisas que Deus só consegue fazer na sua vida quando as coisas saíram como não você esperava. Não porque Ele não te ama, mas para que você possa conhecer Ele de verdade e você possa aprender a confiar nele como você nunca confiou antes. Nós não gostamos das batalhas, não é? Mas se eu dissesse para você, e se for nossas batalhas que estejam nos aproximando mais do Senhor? Se for nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas crises, que têm nos feito buscar ao Senhor como nós nunca buscamos antes. No verso 17, conecte-se agora, isso vai ficar incrível. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava morto há 4 dias, alguém grite bem alto comigo, 4 dias. Isso é um detalhe significativo aqui, porque os judeus tinham uma crença, eles acreditavam que a pessoa podia ressuscitar até o 3º dia, eles acreditavam que até o 3º dia, o espírito da pessoa poderia voltar, e essa pessoa ressuscitar, mas todos declaravam, apenas depois do 4º dia, ninguém pode ressuscitar alguém, a não ser que seja o próprio Deus. E agora Jesus está aqui, já se passaram 4 dias, que Lázaro está morto, e Jesus está chegando na aldeia. Marta e Maria estão em casa, e o verso 20 fala que quando Marta ouviu que Jesus estava chegando na Vila Betânia, foi a seu encontro, e Maria ficou em casa. Não é incrível os temperamentos e as linguagens diferentes? Marta foi encontrar Jesus no portão da cidade, e Maria ficou no quarto ouvindo música do Coldplay depressiva, fechada. Marta foi em direção a Jesus, ela tinha um temperamento sanguíneo. Quantos aqui são esses sanguíneos que falam antes de agir e agem de qualquer maneira, e você vai até Jesus e diz, o que é isso, Jesus? Você consegue imaginar Marta? Eu fico imaginando, na minha mente os personagens criam vida. Eu fico imaginando que Marta é uma mulher alta e magra, a propósito, seu nome é Marta, e ela vem caminhando, e ela põe a mão na cintura,
e diz: muito bonito, Jesus, você está apenas atrasada. E ele fala: se você estivesse 2 dias atrás, quando eu mandei a mensagem para você, o meu irmão Lázaro, a propósito, teu amigo, que você também ama, não teria morrido. Ah, Jesus, e agora você tem a cara de pau de chegar aqui? Jesus, hoje à noite é melhor você achar um Airbnb para você dormir, porque lá em casa não vai ser. Vá num restaurante, porque eu que não vou cozinhar para você. Mas Marta foi sincera com Jesus, ela largou a sua frustração, a sua ansiedade, os seus medos. E eu creio, irmãos, que Deus, Ele se alegra quando nós também somos sinceros com o Senhor. A presença de Deus não é um lugar para você calar suas emoções, a presença de Deus é um lugar para você processar suas emoções. Aqueles momentos que você está com o teu coração tão apertado, tão aflito, e você chega na presença de Deus e fala: Deus, não estou assim. Marta vai até Jesus, mas no verso 21, me dê aqui na tela, eu quero que você olhe seus olhos você mesmo, isso agora. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Alguém diga bem alto, me diga: Senhor. Não é lindo? Você consegue notar? Marta chama Jesus de Senhor. Você sabe o que significa? Ela está dizendo: Jesus, no final da conta, tu ainda é o meu Senhor. Não importa se você não agiu como eu queria, você ainda é meu Senhor, porque eu te louvo, não apenas por aquilo que você pode fazer por mim, mas eu te louvo por quem tu és para mim. Jesus, meu irmão Lázaro morreu, a minha oração, eu fiquei no vácuo, mas quer saber? Tu és ainda meu Senhor. E isso é extraordinário, porque no verso 21 ela fala: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora 22 ela fala: mas eu sei que agora Deus te dará tudo o que pedires. Alguém grite bem alto comigo agora, diga: agora. Agora. Ela fala: agora. Isso é especial, porque para alguns hoje aqui, você tem um momento que pode ser o agora de Deus na sua vida. Talvez alguns hoje aqui, você esteja com o seu coração como Marta, talvez com expectativas frustradas, talvez passando por um mau bocado, uma má estação, algo que você não vê chegar ao fim, uma escuridão que você não vê uma luz no fim do túnel. Mas deixa eu pregar para alguns hoje à noite, eu apenas sinto que isso é uma palavra para alguns. Existe um agora de Deus para você nessa noite. Existe um agora do Senhor, e isso é uma nova fé, uma nova esperança, um novo ânimo, novos sonhos, novas oportunidades. E eu quero declarar sobre a vida de alguém que você está como Marta, numa espera, sem entender o que você está vivendo. Existe um agora. Existe um funeral acontecendo, existe tristeza acontecendo, existe dor acontecendo, desânimo acontecendo, mas ao mesmo tempo, existe um agora de Jesus. E esse agora representa a fé nascendo no coração de Maria novamente. Esse agora representa o poder vivificador e restaurador, que Jesus tem poder para fazer qualquer coisa por qualquer pessoa. No verso 23, vamos adentrar na história na reta final, isso vai ficar incrível. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. No verso 25, Jesus porém lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Verso 27, agora ouça. Marta era sabida, ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Calma aí, Jesus está falando de duas coisas aqui. Jesus está falando: Lázaro irá ressuscitar, e Jesus também fala: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Apenas é um parênteses aqui. Quantos aqui hoje podem celebrar que nós temos esperança, que a nossa vida não termina aqui nessa terra, mas nós temos a nossa vida em Cristo Jesus, e nós sabemos que um dia estaremos com Ele. A palavra de Deus fala: se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Nós não viveremos morte eterna, mas nós temos vida eterna por meio de Cristo Jesus. E
Marta era esperta. Toque alguém perto de você e diga: seja esperto, seja esperto, seja esperto, seja esperto na palavra do Senhor. Olhe para mim de novo. Marta é esperta, sabe por quê? Porque ela fala: eu sei, Senhor, que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Você percebe o que ela está falando? Da volta de Cristo. Jesus ainda está na terra, e Marta era sabida. Ela diz: eu sei, o dia que tu vem em grande glória com os seus anjos, a sua segunda vinda, porque essa é a sua primeira, eu sei que meu irmão ressuscita. Mas não é incrível que agora a fé de Marta cresceu? Jesus, seria legal se você ressuscitasse o meu irmão agora. Poderia ser agora também, mas mesmo que o Senhor não fizer, tu és o meu Senhor e tu és o meu Deus. Querido, esse é o momento que a fé cresce, mesmo se sentindo solitário. Alguns aqui: Senhor, tu és o meu Deus. Mesmo se sentindo depressivo, tu és o meu Deus. Mesmo me sentindo cansado por dentro, tu és o meu Deus. Mesmo com meu marido louco dentro de casa, tu és o meu Deus. No verso 28, e depois de dizer isso, Marta foi para casa, e chamando a parte de Maria, disse: o mestre está falando você. Lembre, Marta está ouvindo o Fix You do Coldplay. Ela está depressiva. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Quando notaram que ela se levantou depressa, os judeus que estavam com ela estavam confortando em sua casa, seguiram supondo que ela ia ao sepulcro ali para chorar. Alguém diga bem alto com ali para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés de Jesus. Você lembra? Ela amava ficar aos pés de Jesus. E note a frase: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você perceba que o que está no coração de Marta está no coração de Maria também. Aquela frustração, aquela espera, aquela interrogação: eu não entendo por que, Jesus. Jesus dava para o Senhor ter vindo antes. Agora Lázaro morreu. Mas o verso 33, ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Agora o verso 35, é o menor verso de toda a Bíblia, de capa a capa, desde a primeira página até a última. O menor verso de toda a Bíblia está aqui. João capítulo 11, verso 35 fala: e Jesus chorou. Você pode dizer comigo: e Jesus chorou. Você acabou de decorar um verso da Bíblia. Agora olhe para mim, talvez isso seja algo tão especial que você nunca mais deve esquecer na sua vida. Por que Jesus chorou? A propósito, Jesus sabia que ele ressuscitaria Lázaro, sim ou não? Sabia, óbvio que ele sabia. Mas talvez o milagre nessa história, ouça, não seja Jesus ressuscitando Lázaro. Talvez o maior milagre nessa história é um Jesus, um Deus que se importa com a gente e chora junto conosco no meio da nossa dor. Um Jesus que olha para a gente e diz: eu estou contigo. Não está fácil? Eu estou chorando com você, Maria. Você não está legal? Eu estou com você. Porque antes de Jesus demonstrar o seu poder, Jesus demonstrou o seu amor. E no verso 34, Jesus então perguntou para Maria: aonde está Lázaro, Maria? Ela disse: vem e vê, Senhor. Eu quero perguntar profeticamente para você hoje aqui: aonde está Lázaro na sua vida? Aonde está enterrado? Foi uma rejeição? Foi uma traição? Foi um abandono? Um fracasso? Um trauma? Aonde está Lázaro na sua vida? Jesus pergunta para Maria: aonde está Lázaro? Deixa eu me perguntar para você: aonde está o seu Lázaro? E eu acho que isso é incrível, porque todos nós temos um Lázaro. Todos em algum caminho em sua vida, talvez você apenas seguiu e você não foi capaz de ter o controle, mas se todos aqui têm um Lázaro, todos aqui também têm um Deus. Jesus está dizendo: hoje me leve ao lugar do seu Lázaro. Não é um lugar físico, mas é um lugar dentro de você. É um lugar dentro de você. Quando o Senhor pediu para mim compartilhar essa palavra contigo hoje,
Eu não havia planejado contar isso, mas Jesus me lembrou um Lázaro da minha vida que estava enterrado. Eu ainda era adolescente. Dentro do meu coração, gente, havia nascido um desejo de cuidar de pessoas pobres, pessoas carentes. Você sabe, a história da nossa igreja nasceu disso. Nós nascemos num projeto social para pessoas muito pobres. E eu me lembro, gente, que eu estava envolvido com aquilo e havia uma oportunidade de visitar a África, um convite. Quem quisesse ir junto numa campanha missionária na África. Eu era adolescente ainda e eu me lembro que adolescentes têm algo em comum. Quantos são adolescentes aqui? Todos eles têm algo em comum, duas coisas em comum. Esses adolescentes, além de serem cheios do Espírito Santo, todos são prejuízo completo para os seus pais. Eles não têm dinheiro, não fazem dinheiro ainda por si só. Está tudo bem, você ainda é pequenininho. Alguns dias atrás eu estava com meu sobrinho e ele queria um chocolate. Quando chegou na hora de pagar, eu falei, paga aí. E ele falou, paga você. Eu falei, não, paga você que vai comer. E eu estava brincando, instigando ele falou, por que eu tenho que pagar e você não? Ele falou, porque tu é grande. Eu falei, quero ser pequeno. Eu era adolescente, não tinha condições financeiras e eu pedi, pai, eu queria a África. E o pai falou, Mateus, não sei, acho que não vai dar, né, muito dinheiro, não temos condição para isso. Eu falei, beleza. Passou uns 2 meses, cara, eu me lembro de ter chegado em casa, adolescente, eu vi meu irmão com uma mala pronta, ele estava com uma mala. Eu perguntei, onde é que tu vai, doidão? E ele falou, essa é minha mala, eu estou indo para a África. Eu falei, não. Ele falou, sim. Eu falei, não. Ele falou, sim. Tchau. E se mandou. E eu falei, caraca, mano. E eu fui conversar com o meu pai. Eu falei, pai, não que tem que os dois ir, eu sei, mas eu fiquei muito chateado por ele não ter me contado que o meu irmão ia. E apenas na minha mente infantil, adolescente, eu me senti tão rejeitado, tão excluído, e eu fiquei, cara, acho que 1 mês com aquilo no meu coração. Meu pai foi o melhor pai que alguém poderia ter nessa terra, e não perfeito, como qualquer um de nós. Gente, aquilo gerou uma rejeição, um sentimento de estar atrás, de abandono, cara, e naquele coração, sem ter a maturidade de processar essas coisas. Lembra que eu falei para você, o que você não processa na sua vida, gera medo que trava a sua vida. Eu fiquei, cara, com o meu coração ouvindo inverdades do inimigo, como se eu não fosse tão amado, tão aceito, tão parte da família, e isso passou, estava preparando essa palavra, e Jesus falou para mim, Mateus, por que você não desenterra esse Lázaro, que está há muito tempo aí? Você está indo para a África essa semana, não está? Eu falei, sim, Jesus. E Deus falou para mim, o meu modo e o meu tempo não é o seu. Se você tivesse ido quando adolescente, você teria ido e voltado. Hoje, você tem recursos, você tem influência, você tem tantas conexões, você não sabe o que eu tenho para você. Querido, nós precisamos apenas confiar no Senhor. Não deixe com que o Lázaro, com que a frustração que você viveu, talvez no passado, tire você. Maria, onde está Lázaro? Me mostre onde está o seu Lázaro. Jesus está comovido, ele foi até o sepulcro, e é uma gruta onde Jesus fala, tire esta pedra, tirem a pedra, e Jesus disse, e Marta responde, Senhor, cheira mal, já faz 4 dias que ele está morto ali. Mas a pergunta de Jesus é, se Jesus tem poder para trazer alguém dos mortos, Jesus poderia ter removido também aquela pedra? É claro que sim, mas Deus não pode fazer um milagre em nossa vida, irmãos, até o momento que você tire a pedra.
do seu coração e você se abre à possibilidade de Deus fazer aquilo que Ele quer fazer em você. Tirar a pedra no momento que você decide: eu quero obedecer, eu quero quebrantar a minha vida, eu quero deixar Jesus entrar, eu quero Jesus tocar de fato a minha vida. Não é apenas algo superficial, mas as raízes da minha vida, eu quero permitir Ele me tocar. Porém, você lembra? Marta fala: cheira mal, ela está com vergonha. Eu não quero que ninguém saiba disso, isso cheira mal. Talvez isso é a vida de muitas pessoas hoje aqui. Talvez no seu passado, coisas que cheiram mal, coisas que você, talvez pecados que você cometeu, erros terríveis que você cometeu, traumas, abusos que você sofreu, e talvez você diz: isso cheira tão mal na minha vida, eu não quero que ninguém saiba, que ninguém veja isso, eu tenho vergonha disso. Mas Jesus está dizendo: sabe o que? Eu não estou preocupado se cheira mal. Tire a pedra, porque é nesse lugar que eu quero entrar para fazer um milagre em você. É nesse lugar que o poder de Deus é especialista em transformar o passado mais quebrado em um grande testemunho para a sua glória. Tire a pedra. Tiraram a pedra, e no verso 40, disse-lhe Jesus: não falei eu que se você cresce, você verás a glória de Deus? Toque alguém perto de você e diga: não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para cima e, agradecendo ao Pai, disse: obrigado, Pai, porque você sempre me ouve. No verso 43, depois disso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Você consegue imaginar Jesus, Criador dos céus e da terra, todas as coisas se submetem à sua voz. Ele dá um comando a quem está morto, ele diz: Lázaro, venha para fora. Hoje eu quero falar profeticamente sobre aquilo que está morto dentro de você. Lázaro, venha para fora hoje, em nome de Jesus. Não tem mais vida dentro de você? Venha para fora em nome de Jesus. Ele está aqui para ressuscitar o seu coração hoje. Lázaro ressuscita. E a palavra de Deus fala que muitos creram em Jesus por causa disso, que Jesus era o Salvador. Ele manifestou a sua glória. Deixa eu falar com alguns hoje. Ainda não acabou. Ainda tem algo de Deus na sua vida. Ainda tem um plano para você, ainda tem algo que é maior do que você consegue entender nos planos de Deus, que não podem ser frustrados. Eu quero terminar recitando Jó. Jó, depois de perder tudo, saúde, finanças, filhos, família, a sua própria esposa, isso é um caos, que pior que perder uma esposa para a morte é perder uma esposa para a vida. A Bíblia nos fala que a própria mulher de Jó dá um conselho para ele, fala: cara, tu está tão mal que amaldiçoe Deus e se mate. Esse é o momento que eu penso: que esposa terrível. Mas sabe o que Jó fala? Depois de passar por tudo, ele fala: bem sei, Deus, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos, Deus, podem se frustrar na minha vida, porque ainda não acabou. Marta, Maria, vocês não compreendiam o que eu estava tentando fazer, mas agora vocês podem confiar em mim. Agora a fé de vocês cresceu, agora a confiança de vocês cresceu, agora a minha glória foi manifesta, agora vocês me conheceram um atributo que vocês jamais conheceriam se eu tivesse feito do modo e no tempo que vocês queriam. E isso é uma palavra para algumas pessoas hoje aqui, que não está sendo no seu modo, não está sendo no seu tempo, não está sendo da sua maneira, você não tem compreendido, pois é neste momento que Deus vai encontrar você e revelar a sua glória sobre a sua vida. Essa é uma boa palavra. Essa é uma boa palavra. Quantos recebem hoje isso em nome de Jesus? Fique de pé, levante suas mãos, suas duas mãos bem alto para o Senhor hoje.